seja o nome do Senhor. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 4. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4, para prosseguirmos o nosso estudo. Enquanto isso, eu vou orar enquanto você abre. Amado e eterno Deus, Senhor Todo-Poderoso, eu louvo e bendigo o Teu santo nome e peço que o Senhor nos abençoe, Pai, nesta meditação que agora nós teremos, pedindo que o Senhor esteja abençoando, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, para que este meditar possa atingir os corações e as mentes dos meus irmãos e das minhas irmãs, bem como também o meu. Amém, Pai? Para que nós estejamos na sua direção, no seu Espírito, para a honra e glória do nome do Senhor. Efésios 4, 20 a 24, diz assim: Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Aleluia. Irmãos, a carta aos Efésios é uma carta que está no momento mexendo muito conosco, nos trazendo um alinhamento na nossa vida cristã muito maravilhoso. Esse estudo tem sido, pelo menos assim para mim, muito maravilhoso. E nós estamos aqui vendo, como Paulo, no seu estilo literário, ele coloca as doutrinas e depois aplica essas doutrinas, e este é o estilo literário dele. E aqui em Efésios foi isso que ele fez, os 3 primeiros capítulos expôs a doutrina, nos 3 últimos aplicou a doutrina. Nós estudamos já o primeiro capítulo de Efésios, que é onde ele fala dessa chamada, uma chamada que o Senhor fez através da cruz, do seu sacrifício, convencendo-nos pelo Espírito Santo que somos pecadores, e ele então nos convida para esta vida nele, para fazer parte do corpo este que é unido por um só Espírito. E aí então ele fala aqui no capítulo 4, da necessidade que nós, como convertidos e integrantes do corpo de Cristo, que nós temos a responsabilidade de lutarmos para mantermos a unidade no Espírito Santo. Não é o que nós queremos, mas é o que o Espírito Santo de Deus quer, e nós vamos na direção do Espírito, porque é um só Espírito, um só Senhor, um só batismo. Então nós temos uma responsabilidade, não de gerarmos unidade, a unidade já existe, nós precisamos mantê-la e nos esforçarmos para isso. Isso nós já estudamos. A segunda doutrina é que Jesus, ele nos tirou do cemitério, ele nos tirou do sepulcro. Nós estávamos mortos espiritualmente em delitos e pecados. Efésios fala isso. Vocês estavam mortos. Todas as pessoas que não estão em Cristo, que não entregaram a sua vida a Jesus, que não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, não se arrependeram dos seus pecados, estão mortos. Biologicamente, eles estão vivos, mas espiritualmente estão mortos, E aí, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós passamos pela primeira ressurreição, que é quando o Senhor ressuscita o nosso espírito. E uma vez que fomos ressuscitados no espírito, nós precisamos agora andar em pureza de vida. É uma vida diferente. Porque se o espírito estava morto,
Não é o Espírito que dirigia a nossa vida, o nosso espírito. Porque o homem é constituído de corpo, alma e espírito. O espírito morto não vai ser ele que vai direcionar. A alma não direciona ninguém. A alma é a alocação dos nossos sentidos, das nossas faculdades. Então só sobrou o corpo. Só sobrou a carne para dirigir as pessoas que não estão em Cristo. Nós agora, ressurretos no Senhor, nós precisamos andar em novidade de vida, né? Na pureza do Espírito, que é novidade de vida. Amém? Por isso que nós, na semana passada, começamos a estudar, e eu falei sobre os imperativos negativos, não é? Que há um imperativo negativo muito forte, aqui no versículo 17, pode até colocar aí Efésios 4:17, que fala assim, ó: eu testifico que não mais andeis, não vivam mais como os gentios. Ou seja, os gentios, os pagãos, a tribo dos pecadores, nós não fazemos mais parte dessa tribo. Nós fazemos parte do reino de Deus. E não podemos mais viver como nós vivíamos no passado, quando nós estávamos com o espírito morto em delitos e pecados. Isso acabou. Acabou. Para a igreja, para o verdadeiro corpo de Cristo, isto acabou. Os pecados foram abandonados, nós estamos fazendo parte do corpo de Cristo, fomos ressuscitados dentre os mortos, e nós vivemos agora uma novidade de vida. Temos que nos esforçar para vivermos essa pureza de vida, amém? Até a semana passada foi isso aí. Então, o imperativo negativo, uma ordem para não fazer. Nós estudamos o que é um imperativo. Não faça. Negativo. Ok? Hoje, aqui do 20 ao 24, nós estamos falando sobre andar, viver. Andar e viver não são substantivos, são dois verbos. Ok? Quando as Escrituras, elas nos chamam uma responsabilidade de ações, nós precisamos começar a dar um olhar diferenciado para os verbos que estão no texto. Porque se os substantivos exprimem nomes, doutrinas, os verbos vão exprimir ações que nós devemos fazer. Um imperativo, nós olhamos para o verbo, não façam, não andem mais, ok? Né? É um modo verbal. E aqui, agora o modo verbal mudou, nesse trecho que a gente vai ver. E existem 3 verbos aqui, que nós precisamos dar atenção. No versículo 22, está ali dizendo assim, olha, quanto à antiga maneira, no sentido de quanto ao trato passado, a antiga maneira de viver, vos despojeis. Na revista e atualizada está vos despojeis. No versículo 23 está vos renoveis. E no versículo 24 está vos revistais. Essa versão não ajudou muito a gente, mas a revista e atualizada, ela mostra bem isso. E são 3 verbos que não são imperativos mais. Não são as ordens. Porque o imperativo é uma ordem. Jesus falou, não vivam mais assim. O Espírito de Deus falou, não vivam mais como vivem os gentios. E agora, mudou-se o modo verbal, não é mais imperativo. Esses 3 verbos, eles estão no subjuntivo. Ah, pastor, veio para dar aula de português? Não, mas é bom relembrar, e isso mostra coisas muito maravilhosas para nós. Muito bem, esses verbos, vos despojeis, vos renoveis, vos revistais, eles estão na mesma pessoa, no mesmo tempo e no mesmo modo. Que pessoa está? Terceira pessoa do plural. Vos.
não está falando eu, não está falando para tu, não está falando para ele ou ela, não está falando para nós, mas está falando vós. Perdão, segunda pessoa do plural. Vos despojeis, vos renoveis, vos revistais. Por que está falando no plural? E por que está se direcionando à segunda pessoa? Porque quem está falando é o Espírito Santo. E ele está falando para o corpo. E o corpo é uma pluralidade. A igreja não sou eu, somos nós. Então o Espírito Santo fala, vocês, vós, vocês. Então, meus irmãos, aqui já entendemos uma coisa muito importante, que é o quê? Que nós temos que estar juntos, unidos. Nós fazemos parte deste corpo. E nós precisamos, meus irmãos, dar o devido valor a este corpo, dar o devido valor à igreja. Amém? Então essa história de que eu sou a igreja, não, eu não sou a igreja. Nós somos a igreja. Eu sou o templo do Espírito Santo. Mas a igreja somos nós, o corpo somos nós. E o Espírito está falando, vocês. Essa é a pessoa, né? Então está nos colocando no corpo. Bom, mas e o tempo do verbo? O tempo do verbo, quando nós olhamos aqui, despojeis, removeis, revistais, não está no passado, como se fosse uma ação que deveríamos ter feito no passado, e nem está no futuro. Esses verbos estão no presente. Vocês precisam se despojar, se renovar, se revestir. Vos renovar, vos despojar, vos revestir. Presente. Então o Espírito Santo está falando para nós, como corpo de Cristo, para que nós tenhamos uma ação hoje. Não é para deixar para amanhã. É para ser hoje. E amanhã vai se tornar hoje. Né? Amanhã será o hoje. Amanhã tem que fazer de novo. Porque é o hoje. E é o hoje. Ou seja, uma ação agora e sempre. Ok? Presente. Mas e o subjuntivo? O imperativo dava uma ordem. O que é um verbo no subjuntivo? É aqui que está uma coisa muito maravilhosa. Os verbos, quando eles estão no modo verbal de subjuntivo, eles exprimem uma expectativa. O Espírito Santo de Deus tem uma expectativa para o corpo de Cristo. E neste corpo inclui eu e você. A gente vem para o culto e a gente vem com muitas expectativas. Puxa, o culto hoje vai ser uma bênção. Eu estou com uma expectativa na mensagem de hoje. Estou na expectativa de encontrar alguns irmãos. Não é? Mas o Espírito Santo também tem expectativas para mim e para você. Todos os dias. E esses três verbos aqui exprimem então uma expectativa que o dono da igreja tem para com a sua igreja. É o cabeça pensando e mandando informações para o corpo naquilo que ele tem que fazer. Quando? Hoje. É muito interessante quando a gente olha os atletas. Por que os atletas, eles chegam numa idade a qual nós achamos ainda que é uma idade nova, 35 anos, 40 anos mais ou menos, e eles param? Porque com 30 anos, você ainda tem um vigor físico. Você tem um bom vigor físico. Você pode ter um bom vigor com 40 anos, mas sabe o que acontece? Às vezes a cabeça pensa e o corpo não acompanha. Não acompanha.
Um lutador de boxe, de MMA, do UFC, por exemplo, ele sabe o que tem que fazer, mas às vezes, por causa desse desequilíbrio entre cabeça e corpo, ele não consegue superar as expectativas que estão na cabeça. Nós não podemos ser um corpo decrépito. Nós temos que ser um corpo que esteja muito equilibrado com o cabeça. Porque o cabeça, que é Jesus Cristo, ele vai criar expectativas para que o corpo faça. Mas se o corpo estiver morto, não vai fazer nada. E se o corpo não estiver bem ligado e bem equilibrado com o cabeça, nunca nós vamos estar realizando as expectativas do Senhor Jesus para com a sua igreja, que é o seu corpo. Amém? Só que ele não está falando aqui, o Espírito Santo, do cabeça, está falando do corpo. E o corpo somos nós. E agora nós acabamos de ver que pelo modo, tempo verbal e a pessoa do verbo, nós temos aqui um chamado de todos os dias, e que nós precisamos assumir estas responsabilidades como corpo, porque Jesus tem uma expectativa em nós. Não uma, várias. Aqui mostram 3 expectativas que Jesus tem para mim e para você, juntos e agora. Preparado? Preparada? Para vermos quais são as expectativas de Jesus, para mim e para você? Versículo 22. No sentido de quanto ao trato passado, ou a antiga maneira de viver, vocês precisam vos despojeis do velho homem. Nós precisamos nos despojar do velho homem. O que significa a palavra despojar? A palavra despojar, meus irmãos, ela significa colocar de lado. No sentido quanto à velha vida, vocês precisam colocar de lado a sua velha natureza. Por quê? Porque nós somos chamados a uma novidade de vida. Qual era a nossa velha natureza? Morte. Estávamos mortos em delitos e pecados. Mas o Senhor trouxe vida a nós, ao nosso espírito. O nosso espírito ressuscitou, que é o que a Bíblia chama da primeira ressurreição. E agora nós precisamos viver a novidade de vida. E a velha vida, o que nós devemos fazer? Colocar de lado. O que a palavra de Deus está falando aqui, é muito bem ilustrado com o que aconteceu com Lázaro. Lázaro, o amigo de Jesus, ele morre. E ele é sepultado. Eu e você assim estávamos. Jesus até chorou quando ficou sabendo que Lázaro havia morrido. Lázaro morreu, ele chora em frente à sepultura, e as pessoas dizem: veja como ele amava Lázaro. Eu e você no pecado, Jesus estava sempre de frente comigo e com você, chorando, porque estávamos mortos em delitos e pecados. Veja como ele te amava. Ele já te amava. Ele olhava para nós e chorava. Por que chorava? Porque Deus não nos criou para o pecado e nem nos criou para a morte. Mas o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. Ele de frente com o sepulcro de Lázaro, ele diz: tirai a pedra.
Tirai a pedra, e ele diz: Lázaro, reviva, venha para fora. E Lázaro sai do túmulo. Só que, naquela época, era comum que os corpos, eles fossem passados num preparo de mirra, aloés, e fossem enfaixados como uma múmia. 4 dias depois, Lázaro sai do sepulcro, todo enfaixado, atado a faixas. E em João 11:44, Jesus dá uma ordem, e ele diz: desatai-o. A palavra desatar significa: desfaçam o nó que lhe prendem. O que ele estava dizendo? Tirem esta roupa de morto de Lázaro, porque ele está vivo, e coloquem a mortalha de lado. Despojem o velho homem. Quando Jesus ressuscita, e chegam ali então Pedro e o outro discípulo, e eles olham lá dentro do sepulcro, o que eles veem? A mortalha de Jesus dobrada e colocada à parte. E é exatamente isso que é esta expectativa que o Espírito Santo e Jesus Cristo tem para mim e para você, que nós retiremos as roupas de mortos e coloquemos de lado, porque elas não nos servem mais, porque não estamos mais mortos, estamos vivos, como Ele está vivo, aleluia! Então nós precisamos nos despojar, e a palavra está dizendo aqui: vos despojeis. Cadê? Da velha natureza, da velha vida, do trato passado. Irmãos e irmãs, nós éramos um no pecado, em Cristo somos outros. O Paulo, o pecador, morreu, e agora o Paulo cristão está vivo, aleluia! Tudo passou, e eu preciso me despojar todos os dias. Qual é a expectativa do Espírito Santo, do Senhor Jesus, do Pai para a igreja? Que todos os dias nós retiremos, nos desatemos de tudo que nos prende ao mundo, de tudo que nos prende à morte, tudo que nos prende ao pecado, tudo que nos prende à velha vida. Amém? Essa é a expectativa, que vos despojeis. A roupa de mortos não nos cabe mais. Agora cabe-nos bem as vestes festivais do Senhor Jesus. É por isso que em alguma das parábolas ele fala que ele distribuiu vestes de festa, vestes de casamento. Por quê? Porque aos mendigos, aos que estavam na rua, porque eles tinham que tirar a velha veste e colocar de lado. Igreja, nós precisamos colocar de lado tudo que faz parte da velha vida, porque essa não é uma expectativa dos pastores, esta não é uma expectativa das denominações, é uma expectativa do próprio Senhor Jesus. O cabeça está mandando uma ordem: coloquem de lado. Mas se o corpo for decrépito, ele não vai conseguir fazer. Nós precisamos abandonar tudo que era do passado. Mas é fácil? Não, não é. Porque a palavra diz: desatai-o. Tem muitas coisas que, como um nó cego, nos prendem. Mas com a ajuda do Espírito Santo e dos irmãos, porque a palavra diz: vos despojeis, é um ajudando o outro
a desatar os nós uns dos outros. É daí que vem o nome daquela Santa Maria desatadora dos nós. Entendeu? Só que o nosso santo é Jesus. E quem falou desate os nós foi Jesus. Captou a visão? Pegou a visão? Amém? Então, meu irmão, é fácil? Não é! E é por isso que nós somos um corpo. E na força do Espírito. Porque muitas coisas não conseguimos fazer sozinhos. E por isso nós precisamos da ajuda uns dos outros. Amém, meus irmãos? E a gente vai se ajudando a desatar estes nós uns dos outros, para colocarmos de lado tudo aquilo que não pertence mais à natureza de Cristo. Eu quero falar um negócio para você aqui. Você já ouviu que nós estamos vivendo a dispensação da graça, né? Amém? Amém? Verdadeiramente nós estamos no tempo da graça. A lei dá uma ordem. A graça faz em amor. Saiba lidar com os seus em amor. Não como legalista. O legalista não pode, é aquela imagem de santarrão, só dá bronca quando acontece, arrebenta o filho, mas o gracioso não trabalha assim, porque Jesus diz que com bondade e benignidade Ele nos atraiu. Aprenda a lidar com os seus filhos em graça. Aprenda a lidar com os irmãos em graça, amém? E não como um legalista, porque a palavra de Deus diz que com a mesma medida que medirdes, serás medido, se julgares, serás julgado, se você for gracioso, as pessoas te tratarão com graça, mas se tu fores legalista, vão ser legalistas com você também. Tudo que nós devemos fazer em graça, em amor. Por que tem muito filho de pastor desviado? Porque não sabe tratar com graça as pessoas dentro de casa. É só ordem, é só dureza, é só castigo e nem um pouco de amor. Isso estou falando porque o Espírito Santo pediu para eu falar aqui agora. Ele criou uma expectativa para mim e eu entreguei para você. Amém? Para você. Segundo verbo, está no versículo de número 23. E vos renoveis no Espírito. A palavra renovar significa substituir por algo novo. Ou seja, quando Jesus em frente a Lázaro, João 11:43, ele diz assim: Lázaro, vem para fora. Mas antes, a irmã de Lázaro já disse: Senhor, não faz isso, já cheira mal. Por quê? Porque ele está em decomposição. Mas Jesus, ele diz assim: Lázaro, vem para fora. E o povo que está lá fora? A expectativa, né? Eu acho que muitos já fizeram assim, ó. Lázaro sai. E o interessante é que ele não fedia. Ele estava cheirando bem. Porque saiu aquele aroma gostoso de aloés e de mirra. O Lázaro que saiu não foi o mesmo que entrou. Ele saiu renovado. Aleluia! E vos renoveis no Espírito.
Nós precisamos viver esse novo espírito, porque o espírito que estava em nós antes cheirava mal, estava morto. Jesus não mexe nisso, que fede. Mas eu entreguei minha vida a Jesus, você entregou a sua vida a Jesus, e o nosso coração se abriu, e o perfume de Cristo saiu. Aleluia! E isso nós precisamos fazer todos os dias. Uma expectativa de que este nosso novo espírito, que agora está ligado ao Espírito de Deus, comanda a nossa vida todos os dias, comande a nossa vida todos os dias. João 4:24, e Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em Espírito, nova vida e em verdade. Os adoradores, porque tem muito pecador cantando aí, como Zaqueu, não está adorando o Senhor, está cantando música. Mas eu e você não precisamos cantar como Zaqueu, nós somos como Zaqueu. Passamos por uma renovação do nosso espírito, amém, irmãos? A cada dia, há uma expectativa de que a cada dia, esse espírito nosso, vivo, ele continue substituindo as coisas do passado. E que nós não vivamos mais o que nós vivíamos no passado. O novo Lázaro. Um novo Lázaro. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é domingo. Sexta-feira à noite, eu recebi na minha casa uma caixa, um box, de uma empresa que é um clube de leitura. Chama-se, vou fazer um merchan, uma propaganda. Esse clube é de um amigo meu, chama-se Doxa Box. Box, caixa, Doxa Glória. É no sentido de levar a glória de Deus para você. E você paga por mês, e todo mês ele manda um box para sua casa com um livro novo de leitura. Mas ele não é só um livro dentro de uma caixa, é uma experiência. Só de receber a caixa você já tem uma experiência, que ela é linda, a caixa por fora. Bom, muito bem. O livro desse mês é um livro de Spurgeon, 12 sermões de Spurgeon, que o título fala sobre perfume. No que eu abri a caixa, assim que você abre a caixa, puf, saiu um perfume de dentro. Você já começa uma experiência sensorial. Está tudo embrulhado num lindo papel assim, ó. E você começa a ver, vem um livretinho com os 30 dias de devocional, né? Veio uma experiência sensitiva, 2 sachês de café, um café gourmet com um perfume, eu e minha esposa, nós vamos tomar esse negócio junto, né? E aí, o perfume era um kit para você fazer um sachê, você mesmo, para preparar o sachê, e ele fala, coloque num lugar muito especial da sua casa, para que você sinta. Essa é a expectativa de Jesus conosco. Quando abriram a tampa do nosso caixão espiritual, que nós nos convertemos de Jesus, puf, saiu o suave aroma de Cristo. E ali está cheio de surpresa para o resto da nossa vida. Aleluia. A última expectativa está no versículo de número 24. Diz aqui, vos revistais do novo homem. Nós colocamos de lado o velho homem e não podemos ficar nus. Nós precisamos nos revestir agora. Vestes novas, uma nova natureza. Amém? Até porque a palavra de Deus lá em Apocalipse diz que quando Jesus voltar, os que forem achados nus serão jogados no lago de fogo e enxofre. Nus no sentido de pecadores, mas também no sentido daqueles que entregaram a sua vida a Jesus,
mas não corresponderam às expectativas do cabeça. Porque quando você olha para a parábola das 10 virgens, que virgem é a igreja, 5 vão para o inferno, porque elas não superaram as expectativas do noivo. Tem muita gente dentro da igreja brincando. Tem muita gente dentro da igreja brincando. E quem passa a vida brincando de crente na terra, vai brincar de crente no inferno por o resto da vida. E aqui fala então, vos revistais. Vamos voltar para Lázaro. João capítulo de número 11. Jesus chega em Betânia e Lázaro está colocado dentro do sepulcro. Nós conhecemos a história de Marta e Maria, das conversas que eles tiveram. Se tu estivesses aqui, meu irmão não estaria morto. Se creres, verás a glória de Deus e tudo mais. Os judeus ali, tal. Jesus chama Lázaro para fora. Lázaro ressurge e ele volta à vida. E ele começa a andar com Jesus. Capítulo 12 de João. A continuidade da história. Jesus vai na casa de Marta, Maria e Lázaro. Lázaro pós-túmulo. Lázaro pós-túmulo. Eles vão ali e Maria, com muita gratidão, ela quebra um vaso de alabastro, que era o que ela guardava, porque aquele nardo puro vinha de uma planta da Índia, aquele nardo. E aí aquilo era retirado e vendido, era muito caro. Os mercadores passavam de vez em quando e vendiam aquele nardo com conta-gotas, de tão caro que era. Faziam anos que aquela mulher estava comprando aquele nardo e colocando num vaso de alabastro, de mármore. Era a aposentadoria daquela mulher. Elas não eram casadas, as irmãs de Lázaro. O pai já havia morrido, o irmão único morre. As duas agora não tinham propriedades da terra, porque não tinha homem, era uma sociedade patriarcal. É mais ou menos aquele troço que você olha assim, está acontecendo no Afeganistão agora. O desespero. O que vai ser de nós, irmã? De repente Jesus chega e fala, Lázaro, volta à vida. E Lázaro volta. E a segurança daquelas mulheres voltam, porque o irmão volta para a vida. Aleluia! E agora, aquelas mulheres, meu Deus, é Jesus que fez isso. E aquela moça então quebra o vaso dela, todas as economias dela, toda a aposentadoria dela e joga na cabeça de Jesus. Gratidão, adoração. Os corneteiros estão ali, Judas, ai que absurdo. Podia vender isso aí e dar para os pobres, porque sempre tem o santarrão. Só que Judas era o ladrão do grupo. E estava todo mundo ali. E Jesus já dá um cala-te para eles. O que ela fez vai ser contado para o resto da vida. Porque ela fez uma obra maravilhosa. Mas se você for ler a história dessas irmãs, você vai ver que transformação que Jesus já fez no coração dessa moça. Porque ela era apegada ao trabalho do dia a dia. É como a semente que tinha caído no meio dos espinhos e estava sufocada. Jesus disse, a tua irmã escolheu a boa parte. Só que você vai ver que essa irmã agora, o coração dela foi transformado. Como o meu e o seu. E Lázaro está ali. Capítulo 12 de João. Agora eu peço que você acompanhe comigo a leitura de João 12, de 9 a 11. Nós já vimos, vos despojeis
do velho trato, vos renoveis do Espírito, e nós estamos falando agora, revistam-se de uma nova natureza. João 12, de 9 a 11, diz assim, olha: soube numerosa multidão de quem? Dos judeus, que Jesus estava ali aonde? Na casa de Lázaro, Marta e Maria. Então souberam uma grande quantidade de judeus que Jesus estava ali, e para lá foram, não só por causa dele quem? De Jesus. Opa! Jesus está lá na casa de Lázaro e de Maria, vamos lá! Mas vamos lá por quê? Para ver Jesus? Não. Mas eles foram para ver quem? Lázaro. Opa, tem alguém chamando mais atenção do que Jesus. É um ex-morto. É um ex-pecador. É um cara recém-tirado da tumba. Esse cara está chamando atenção, por quê? Virou popstar? Não, virou crente. Vamos continuar. Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Lázaro começou a incomodar. Começou a incomodar quem? A elite da religiosidade. Mas os principais sacerdotes agora vão querer fazer o que eles queriam fazer com Jesus também. Nós vamos ter que matar Lázaro. Agora não é mais só Jesus que eles precisam matar, porque agora eles precisam matar Lázaro. Por quê? Porque muitos dos judeus, quando viam Lázaro, criam em Jesus. Oh meu Pai! Quando eles me veem, quando eles te veem, as pessoas precisam crer em Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Por quê? Porque antes eu era um pecador, mas hoje eu sou um crente. Antes você era pecadora, mas hoje você é crente. Ele te tirou do sepulcro, te deu vestes novas, aleluia. Te deu um novo espírito, um novo coração. Aleluia! E agora nós precisamos nos revestir desta nova natureza, para que todos nos olhem e vejam Jesus em mim e em você. Aleluia! Não é mais o velho Paulinho, não é mais a velha Joana, o velho me é um filho de Deus. E é por isso que João, ele começa dizendo: vocês receberam poder transformador para serem feitos em filhos de Deus. Vão ter que matar a gente também, gente. E é por isso que Jesus diz: todos os dias eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, porque quando olharem para vocês, vão ver o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Qual é a expectativa de Jesus para mim e para você? Que já uma vez que Ele nos tirou do cemitério, nos tirou do sepulcro, da cova espiritual, que eu e você coloquemos de lado tudo o que era da vida do passado, de pecado. Vivamos um novo espírito agora, numa natureza nova. A qual natureza? Aquela, quando Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Porque quando olharam para Lázaro, viram Jesus. Quando olharem para você, também tem que ver Jesus. Melhor dizendo, quando olharem para nós, eles precisam ver Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que Paulo ele vai dizer assim um pouco mais para frente: não entristeçais o Espírito. Por quê? Pode chegar. Por que não?
Porque o Espírito tem uma expectativa para mim e para você. E se nós não estivermos satisfazendo essas expectativas de Deus como igreja, nós entristeceremos o Espírito. Ele acertou uma flecha violenta no teu coração, Cris. No meu também. Tem corações essa manhã aqui ardendo. Eu vejo uma flechada ali. Eu vejo uma flechada aqui. 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 E o Espírito chamando uma igreja a ganhar 1000 almas para Ele. 1000 almas. Porque não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora eu vivo neste corpo, eu vivo pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. Por quê? Porque eu já coloquei de lado tudo o que é da velha natureza, do pecado. Meu espírito é outro, não é mais aquele espírito. Isso se reflete nas minhas atitudes. E agora eu tenho novas vestes, eu tenho uma nova natureza. A minha natureza é a mesma de Cristo. Porque Pedro, ele trabalha muito essa questão da nossa nova natureza. Nós somos co-participantes da natureza de Deus. Há um chamado para você, irmão. Vamos nos colocar em pé. Há um chamado para você, minha irmã. A única coisa que nós precisamos, irmãos, é ter aquele coração de Josué. Quando Josué se viu à frente de um povo e o líder Moisés tinha morrido. Meu Pai, o Espírito de Deus está muito forte nesse lugar. Aleluia. E Josué, depois de 40 anos andando com Moisés, Moisés morre. E agora ele vai ter que liderar aquele povo todo. E Deus chama ele e diz assim: Josué, como fui com Moisés, também serei contigo. Sê forte, sê corajoso. Está por vir. Seus pensamentos são mais altos que os meus, e tudo mais Ele fará. Coragem, minha alma, ser forte coração. Ele não tarda, Ele não tarda. Nele esperarei e confiarei. Ele não falha, Ele não falha. Seja forte, Ele guiará você. Deixa Ele te tocar. Não esqueça, Ele sempre é fiel. Começou e terminará. Deixa Ele completar a obra. Coragem, minha alma, ser forte coração. Ele não tarda,
Ele não tarda. Nele esperarei e confiarei. Ele não falha. Ele não falha. Conhece cada estrela. Aleluia. E a chama pelo nome, sustentará suas promessas pra Todas mim. levantarei, pois o Senhor venceu. Ele venceu. Conhece cada estrela e a chama pelo nome, sustentará suas promessas pra mim. Levantarei, pois o Senhor venceu. Coragem. Coragem, minha alma, ser forte coração. Ele não tarda. Ele não tarda. Nele esperarei e confiarei. Ele não falha. Nunca ele vai falhar. Ele não falha. Coragem, minha alma, ser forte coração. Ele não tarda. Ele não tarda. Espera nele. Nele esperarei e confiarei. Ele não falha. Ele não falha. Ele não falha, querido. Jesus nunca vai falhar. E se Ele disse que Ele vai te dar vida e vida de abundância, basta mim e a você termos a coragem para assumirmos isso nas nossas vidas. Uma vida nova, uma vida santa, uma vida diferente. De tudo isso, há um sistema podre no mundo. Mas é por isso que a palavra diz: não vos conformeis com este sistema mundano, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que assim vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Falta às vezes para a igreja um pouco mais de força, um pouco mais de coragem, para quebrar com os laços, para quebrar com os grilhões, para romper com o velho sistema. E essa manhã o Senhor te chamou aqui para isso. Deus te colocou em frente a este monitor para falar para você: é hoje, agora é o dia. Vamos quebrar o velho sistema, vamos quebrar as velhas amarras, vamos desatar estes nós, porque eu te chamei, mas eu te chamei para uma vida nova no meu corpo em Cristo Jesus. Coragem, coragem. Aquele que começou boa obra há de completá-la, e hoje Ele pode completar na tua vida. É hoje que você pode falar: Senhor, o Senhor me chamou, eu convenci, eu me entreguei, eu sou teu, mas eu preciso quebrar umas cadeias, e eu entrego para o Senhor aqui essas cadeias agora, para que o Senhor quebre. E Ele quer quebrar cadeias na tua vida. Vamos abrir o coração? Vamos abrir o coração agora, porque Ele vai tocar. Oh, tem anjo cantando aqui. Ele quer tocar em você agora. Quer abrir o coração? Meu coração está aberto, e o teu? Quem quer abrir o coração essa manhã aqui, para que o Senhor faça obras poderosas? Levante sua mão. Ser forte coração,
Ele não falha. Ele não falha. Quer entregar a vida a Jesus? Tem alguém querendo entregar a vida a Jesus aí ou aqui? Se alguém quer entregar a vida a Jesus, levanta a sua mão. Fala, eu quero. Ser forte. Coração, Ele não tarda. As cadeias vão cair agora. Aleluia. Nele esperarei e confiarei. Ele não falha. Ele não falha. Senhor, há uma igreja pronta para ser tocada pelo Senhor, Deus. Há uma igreja aqui, Senhor, quebrantada. Jovens, adultos, homens, mulheres, esperando, meu Deus, o toque poderoso do Teu Santo Espírito, Senhor. Nós pertencemos a Ti, Jesus. Somos a Tua noiva e somos o Teu corpo. Tu conheces, Senhor, a nossa essência. Tu conheces as nossas fraquezas e dificuldades. E até mesmo, Senhor, as nossas vontades. Nos sentimos essa manhã aqui, Senhor, quando Paulo dizendo, Senhor, tira, meu Deus, tira. E o Senhor disse para ele, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder vai se aperfeiçoar nas tuas fraquezas. Nessa manhã Jesus quer tocar nas tuas fraquezas. Qual é a tua fraqueza? Qual é a tua fraqueza? Dinheiro? Mulher? Homem? Qual é a tua fraqueza? É aí que Jesus quer tocar. Qual é o pecado que ainda te assedia? Qual é o pecado que ainda te derrota? Hoje Ele veio para falar, sai do sepulcro, sai, desatai-vos, deixe ir para fora, porque eles vão querer olhar para você e precisam ver a minha face. Essa manhã Jesus quer quebrar os velhos laços, os velhos sistemas, que você está preso. Não foi nem você que criou, mas você entrou nele e não consegue sair. Mas agora Ele quer te tirar. Pede ajuda agora para Ele. Você e Ele aí. Pede ajuda agora, em oração. A tua mulher nem sabe, tua família nem sabe, mas o Senhor sabe que você está preso a esse grilhão. E hoje Ele vai dizer o seguinte: capeta, você vai perder, inferno, você vai perder, porque eu vou quebrar esse grilhão agora. Coragem, coragem. Pensa, amanhã você vai ter que dar conta. Amanhã você vai dar conta, eu estou fora. Sai fora desse negócio. Oh! Porque agora o Senhor já tirou a pedra. Ele quer te desatar agora. Senhor, Tu és o dono dessa igreja, Deus. Eu escuto já os grilhões sendo quebrados, cadeados, correntes caindo ao chão, tilintando, quebrando, acabando, Senhor. Porque tem pessoas aqui hoje, Senhor, que entenderam o Teu chamado e querem, Senhor, mudar, Senhor, as suas vidas. Estão deixando de lado a velha natureza, se revestindo desse novo Espírito e se revestindo da Tua nova natureza, Deus. Toca, meu Deus, nesse povo, nessa igreja, que entrega nas Tuas mãos, Senhor, a sua própria vida, para que nós incomodemos o mundo, Pai, como Lázaro incomodou. E aquilo, Senhor, que fizeram contigo, também queriam fazer com Lázaro. Mas, Senhor, nós entregamos a nossa vida a Ti, e por Teu nome somos entregues à morte todo dia. E isso não nos acovarda,
porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E nós aqui estamos, uma nova igreja, grilhões quebrados, povo liberto, vivendo e crescendo nesta liberdade do Espírito. Eu ministro sobre a tua santa igreja, Deus. Eu ministro nesse povo, naquele que está no online. Ministro sobre esse altar, sobre os cantores, músicos, sobre todos aqueles que abriram as suas vidas. Eu ministro em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré e no poder do Espírito Santo, Pai, que aqui nasce uma geração santa, uma nação real de sacerdotes, para glorificar o nome daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É a tua igreja, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Esperarei e confiarei. Ele não falha, Ele não falha. Coragem, minha alma, ser forte coração. Ele não tarda, Ele não tarda. Nele esperarei e confiarei. Ele não falha, Ele não falha. Pai de eterna graça e poder e maravilhas, eu peço que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as nossas vidas e tenha misericórdia de nós. Que teus olhos, Jesus, eles estejam sobre a tua santa igreja, nos encha de paz e de alegria, e que o teu Santo Espírito, Senhor, nos dê poder para podermos, conseguirmos superar as expectativas que tu tens para cada um de nós. Somos teus, e assim, Pai, vamos viver todos os dias das nossas vidas nesta terra que o Senhor nos deu. E quando tu nos chamar para estarmos nas mansões celestiais, continuaremos contigo por toda a eternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Volta hoje à noite para o culto às 18 horas, ou esteja no culto online. Vai na paz do Senhor.